O vídeo de hoje tem um significado especial para mim. O motivo é bastante óbvio. Para aqueles de minha geração, poucas obras foram tão marcantes quanto Yu-Gi-Oh! E aqui eu falo não só do universo dos mangás e animes não, eu estou mencionando no geral mesmo. Talvez o pessoal mais jovem não tenha essa dimensão, e é louco falar como se eu fosse velho, né? Mas perto da média da comunidade otaku eu sou quase um vovô. Mas Yu-Gi-Oh! Foi uma das maiores febres da cultura pop voltada para crianças nesse país. Quando falamos de animes, apenas Cavaleiros, Dragon Ball, Pokémon e Naruto foram tão grandes ou maiores que a franquia iniciada pelo mestre Kazuki Takahashi. E quando eu falo febre, eu quero dizer febre mesmo. Não apenas o anime fez bastante sucesso durante o período que foi transmitido dentro da TV Globinho, como também os jogos de videogame e as cartinhas falsificadas que eram vendidas em todo o país. A molecada da minha geração respirou Yu-Gi-Oh! Durante uns bons 2 anos e eu também fiz parte de tudo isso. Por esse motivo, é com grande prazer que hoje atendo ao pedido do inscrito Klemer Sabak e analiso os primeiros capítulos desse mangá. Para ser mais exato, falarei sobre a parte que vai até o final do fatídico duelo entre Kaiba e Yugi, no qual o herói usa o Exodia para vencer seu oponente. Para quem só assistiu o anime, isso pode parecer bastante estranho, já que esse duelo ocorre no primeiro episódio da adaptação animada. Mas no mangá de Yu-Gi-Oh! Essa partida termina no capítulo 40, ou seja, existe muita história anterior a esse duelo. E esse é um ponto bastante interessante para abordarmos, porque Yu-Gi-Oh! É uma obra bastante exótica, digamos assim. Assim como ocorreu em outras séries de sucesso, essa história começa com uma pegada completamente diferente daquela pela qual viria a ser conhecida pelo grande público. No momento oportuno chegaremos nesse ponto. Por ora, falemos alguma coisa acerca de como esse mangá começa. O primeiro capítulo de Yu-Gi-Oh! É bastante convencional, estruturalmente falando, com o autor apresentando as premissas básicas da sua história, como a personalidade do seu protagonista, sua rotina, os problemas que enfrenta, etc. Também aparecem outros personagens que serão importantes ao longo de toda a série, como o Joey, o Tristan e a Theia. Sim, aqui eu vou usar os tenebrosos nomes da adaptação ocidental do anime, porque é o que eu estou acostumado. E assim como é comum acontecer em primeiros capítulos, também aparece aqui um pequeno conflito na vida do herói que o força a sair de alguma forma de sua rotina cotidiana a fim de propriamente iniciar as aventuras pelas quais ele deverá passar. No caso aqui, ele resolve o enigma do milênio, despertando assim o outro Yugi, como o faraó é chamado nesse início. E ao final do capítulo, uma mensagem acerca do valor da amizade é deixada para os leitores. Esse é um ponto no qual voltaremos em breve. O início de Yu-Gi-Oh! Está completamente dentro do padrão da Jump, mas eu fiz questão de falar especificamente do capítulo 1 apenas para abordar um ponto que me chamou a atenção e que infelizmente nunca foi trabalhado como poderia. Eu tô falando da cena na qual o Yugi vai defender o Joey e o Tristan de um valentão que tá lá quebrando a cara deles. O que me parece bem interessante nessa cena é que ali nós vemos uma faceta que poderia ter rendido um excelente desenvolvimento do protagonista, já que ele se coloca em perigo para defender 2 caras que ele chama de amigos, mas que na realidade eram 2 filhos da puta com ele dia sim dia também. De toda essa cena, o quadro que mais me chama a atenção é aquele no qual o Yugi fala que o Joey só fazia o que fazia com ele para ensiná-lo a virar homem, o que é uma justificativa que o próprio Joey usava e que obviamente é uma canalice para dar ares de nobreza ao que é pura e simplesmente bullying. Enfim, o ponto é, essa cena poderia ser usada para que o autor explorasse toda essa questão do abuso que o Yugi sofria e de como isso impactava psicologicamente, ao ponto de o garoto de alguma forma distorcer a situação para considerar seus algozes como amigos e etc. Dava para fazer grandes coisas em termos de exploração psicológica de toda essa situação, o que aproximaria, veja só, Yu-Gi-Oh! De uma obra como Boku no Hero, que trata dessas questões de maneira mais detalhada. Como eu disse antes, tudo isso é deixado de lado e eu lamento um pouco, mas saliento que isso não é um defeito da obra. A abordagem que o Takahashi escolheu para Yu-Gi-Oh! Foi completamente diferente e não há nada de errado nisso. Só menciono que me chamou a atenção que havia potencial ali para se trabalhar de maneira mais aprofundada. Enfim, na prática o que acontece é que o Yugi diz que Joey e Tristan são seus amigos, aceita apanhar por eles e assim ganha o respeito dos seus 2 antigos abusadores, iniciando a amizade que vai perdurar por toda a obra. É uma resolução bastante simples em comparação ao que poderia ter sido feito, mas não é errado. E aí nós chegamos no segundo ponto.
ponto. Tal qual eu já havia dito lá atrás, Yu-Gi-Oh! Começa com uma pegada completamente diferente daquela que nós nos acostumamos a ver, e isso é uma coisa bastante interessante, porque o início desse mangá tem uma abordagem bem incomum para as obras da Jump. Basicamente, o enredo da obra começa de maneira episódica, ou seja, não existe no início uma grande história sendo contada. Cada capítulo traz uma historieta curta, cujo conflito é resolvido dentro do próprio capítulo. Mas o que chama a atenção mesmo é o fato de que cada pequena história dessas termina com uma moral, com um ensinamento bem claro para o público, o que faz com que o início de Yu-Gi-Oh! Possa ser enquadrado dentro do gênero literário da parábola. E esse é o ponto pouco comum dentro do shonen. Cada capítulo é uma oportunidade que o Takahashi usa para ensinar lições de vida bem diretas ao seu público, sempre colocando um personagem para ser o antagonista daquele capítulo, que termina por cometer algum tipo de maldade com o Yugi ou com um de seus amigos e sendo punido por isso. Essa punição invariavelmente vem depois de o outro Yugi, isso é, o Faraó, derrotar esse antagonista em um jogo das trevas. E esse jogo quase sempre tem a ver com o pecado encarnado pelo antagonista, de maneira que a punição que ele sofre vem como uma decorrência natural da falha do seu caráter. Além de mencionarmos essa estrutura básica desses capítulos iniciais, duas são as observações que podemos fazer aqui. A primeira é a de que esse formato possui pertinência temática dentro da série. Ora, Yu-Gi-Oh!, como sabe toda a gente, é uma obra que tem fortes inspirações na mitologia das religiões do Antigo Egito. E a mitologia egípcia é uma das poucas, dentro da antiguidade, que expressa essa ideia do julgamento das ações dos homens de acordo com um certo padrão de moralidade, ou mais exatamente, de ordem do universo, chamado ali de Ma'at. O próprio autor se mostrou consciente disso porque ele aborda essas questões no mini-arco do Chad, onde esse personagem vem do Egito para julgar a conduta de dois personagens que profanaram as tumbas sagradas. E aí ele usa a balança, né, do milênio, coloca a pena de um lado da balança, tudo seguindo o que estava escrito no famoso livro da vida, né, da religião egípcia antiga. Então o outro Yugi, o faraó, no começo da história, age como se fosse Anubis, que era a divindade encarregada de pesar o coração dos seres humanos, na mitologia egípcia da vida real, né? Claro que isso tudo está adaptado para o contexto da obra, afinal Anubis não fazia jogos das trevas com ninguém, o modo da punição aos que eram julgados indignos era diferente e coisas desse tipo. O ponto é só apontar para a pertinência temática, para essa ligação do tema entre o início de Yu-Gi-Oh! E suas parábolas morais e seu protagonista que julga o coração e as atitudes de outras pessoas que terminam se mostrando falhas, e a mitologia na qual essa obra se inspirou. A segunda observação diz respeito à avaliação desses capítulos iniciais. Alguns podem se incomodar com o fato de que essas pequenas histórias são cheias de conveniência de roteiro, ou de que os personagens não são desenvolvidos adequadamente, ou qualquer coisa nesse sentido. Nenhuma dessas críticas é justa, e isso pelo motivo seguinte. Conforme eu já mencionei várias e várias vezes aqui nos vídeos, cada obra deve ser julgada dentro da sua proposta. Se é assim, a gente tem que entender o que é a parábola e quais são as suas características. Esse tipo de história gravita completamente em torno da lição que será deixada no final. Na verdade, a própria razão de ser da parábola é a reflexão que o escritor quer passar para o público. Por conta disso, essas histórias sempre são curtas, simples e bastante diretas, justamente para que a ideia que o autor quer transmitir possa chegar de maneira mais limpa possível àqueles a quem a parábola se dirige. Logo, é inútil que fiquemos nos apegando a detalhes muito específicos de coerência de enredo ou de conveniências no roteiro, que seriam e são problemas sérios em outras modalidades de história. Mas no caso da parábola, o ponto é outro. O ponto é a mensagem a ser passada. Então sim, o início de Yu-Gi-Oh! Está cheio dessas características que seriam problemáticas em outras histórias, mas aqui elas estão dentro de contexto. Porque o que importa não é a coerência absoluta do roteiro, mas sim como cada elemento ajuda a passar a moral da história no final de tudo, né? Ao fim e ao cabo, as lições de moral dos capítulos são bastante genéricas e simples, com coisas como ganância é errado ou a beleza interior vale mais que a aparência e coisas desse tipo. Logo, podemos concluir que Yu-Gi-Oh! No início, se dirigia mais abertamente às crianças, que poderiam retirar lições valiosas desses capítulos. Alguém de idade mais avançada, que seja um adolescente por exemplo, não vai encontrar muito proveito nessas morais da história aqui presentes. Elas são simples demais para ensinar alguma coisa a alguém que já tenha 15 anos ou mais. Mas há mais a ser dito acerca desse ponto, então voltarei a ele em breve. Só que seria muito difícil manter o mangá por muito tempo como sendo só essa coletânea de histórias simples com lições de moral para crianças. Então o Takahashi foi aos poucos abandonando esse formato
e começando a construir uma narrativa mais padrão, digamos assim. E aí é que nós somos apresentados ao personagem do Shad, com todo o seu conhecimento acerca das relíquias do milênio, dos jogos das trevas que inspiraram os monstros de duelo do tempo presente, etc. Essa parte do Shad é híbrida, por assim dizer, porque ao mesmo tempo em que o autor começa a avançar na construção do mundo de sua obra, ele ainda traz a lição de moral ao final do confronto entre o outro Yugi e o Shad. No caso é alguma coisa a ver com confiar nos amigos ou alguma coisa desse tipo. Mas é aqui que Yu-Gi-Oh! Começa a se tornar uma obra mais ambiciosa, buscando construir toda uma mitologia específica. E aí é a oportunidade perfeita para eu falar uma coisa acerca desse mangá que eu penso há muito tempo. Junto com Cavaleiros do Zodíaco, Yu-Gi-Oh! Talvez tenha a lore mais mal explorada dentro dos shonen mais conhecidos. Toda essa questão das relíquias do milênio, cada uma com seu poder específico, as raízes antigas dos Jogos das Trevas, o mistério envolvendo alguns dos monstros mais tradicionais da série como o Exódia, os deuses egípcios, o papel do Bakura e do espírito do Anel do Milênio, tudo isso perfaz um universo bastante rico e único que poderia ter gerado coisas bem interessantes se fosse mais bem trabalhado. Para ser justo, Yu-Gi-Oh! Constrói melhor seu mundo do que Cavaleiros, porque aquele último arco, que se passa no Egito Antigo, traz um desenrolar bem legal de várias dessas questões. Mas ainda assim, eu às vezes sinto falta de um trabalho mais constante do Takahashi ao longo de toda a obra, de todos os arcos da obra. Enfim, isso seria conversa para outros vídeos. Por ora, é importante salientar que é no mini arco do Shad que o autor começa a esquadrinhar a lore de sua obra, colocando-a mais próxima do padrão que estamos acostumados a ver no shonen. Ou seja, uma grande história que tem um universo muito específico, muito detalhado por trás e que vai ser explorado ao longo dos capítulos, enfim. E não cada historinha episódica, né? Cada capítulo sendo uma historinha específica. Mas Yu-Gi-Oh! É uma obra bastante curiosa se formos parar para pensar, porque é um mangá no qual não temos apenas uma mudança de direção, mas duas. Primeiramente, começamos com histórias simples em forma de parábola. Depois a série muda o seu trajeto e vai se encaminhando para um shonen mais tradicional do ponto de vista da estrutura, mas ainda assim focado em diversos tipos de jogos variados, que era a proposta desde o início da série. Ainda nos capítulos em formato de parábola, a ideia era que cada antagonista fosse confrontado em um jogo específico, geralmente ligado de alguma forma à falha do seu caráter e à lição que seria passada ao final, como por exemplo o primeiro jogo da série, já no primeiro capítulo, que consistia em tentar pegar a maior quantidade de dinheiro com uma faca sem furar a própria mão. Esse jogo tinha tudo a ver com o fato de o Shio, que é o antagonista daquele capítulo, ser extremamente ganancioso. E ao longo dos primeiros capítulos da obra era mais ou menos isso, né? Cada capítulo tinha um jogo diferente e geralmente esse jogo tinha alguma coisa a ver com a lição de moral que o autor queria passar ao final do capítulo. Acontece que o destino tinha outros planos para Yu-Gi-Oh! Quando o Takahashi introduziu os capítulos nos quais o Kaiba atua como antagonista e nos quais o jogo a ser disputado era um carteado do diabo chamado Monstros de Duelo, a história de Yu-Gi-Oh! Mudou para sempre. O público foi tão capturado por aquele estranho trading card game que começaram a chover cartas e mais cartas para a Jump, pedindo para que o autor voltasse a abordá-lo em seu mangá. Assim foi que Yu-Gi-Oh! Deixou de ser uma obra que trazia uma variedade de jogos, na qual o autor queria trazer um jogo diferente a cada capítulo, para voltar suas atenções ao jogo de monstros de duelo. O foco passou a ser especificamente os duelos, né? Pois muito que bem, esse não é o vídeo para abordar com detalhes o modo como a narrativa de Yu-Gi-Oh! Mudou radicalmente com esse novo foco do mangá, até porque nós só temos 2 duelos aqui nos primeiros 40 capítulos, que são ambos contra o Kaiba no caso, né? A única coisa que eu faço notar é o enorme ganho para Yu-Gi-Oh! Que foi a mudança do foco da obra. Os jogos que eram retratados no início da série eram extremamente simples, naquela pegada que mencionei de a história estar orientada para passar lições da maneira mais direta possível. Na verdade, a simplicidade desses jogos era tão grande que beirava o desinteressante. O foco era muito mais na lição a ser extraída daquela disputa do que no jogo em si. Quando a atenção se volta para o jogo de monstros de duelo, nós já começamos a ver uma disputa muito mais elaborada do ponto de vista dramático, psicológico e narrativo do que o que existia anteriormente. O segundo duelo contra o Kaiba, o fatídico duelo do Exódia, está em outra prateleira de qualidade em relação aos outros jogos da série até aquele momento. Só por essa diferença de qualidade, já dá para dizer que foi extremamente acertada a decisão em focar no carteado, ao invés de tentar variar demais os jogos, mas sem deixar esses jogos realmente interessantes. Uma simples comparação entre os 2 duelos contra o Kaiba é capaz de demonstrar esse ganho de qualidade. O primeiro duelo é bastante desinteressante,
genérico e tem um roteiro até que bastante pedestre, ou seja, comum, mediano, não diz muita coisa. O segundo já tem um ganho muito grande em emoções geradas no leitor e em momentos icônicos, como não lembrar do Yugi invocando na última rodada possível o Exodia destruindo o Kaiba que tinha 3 dragões brancos no campo, né? Virou um momento clássico do shonen dos anos 2000. Esse tipo de coisa não aconteceria no duelo como o primeiro ou nos outros jogos da série, que eram bastante simples, bastante genéricos até, e nos quais o autor não dava nenhum foco na psicologia dos personagens ou na tensão de cada situação. Enfim, narrativamente falando, os jogos passaram ao primeiro plano e isso foi um ganho enorme para Yu-Gi-Oh! Enquanto obra. Para finalizar, Yu-Gi-Oh! Tem uma característica que a assemelha muito a seu protagonista. Assim como existe um Yugi dentro do Yugi, né, o faraó, a própria série em si se caracteriza por uma peculiar dualidade. Ou melhor, duas dualidades. Como nós já destacamos anteriormente, o conteúdo do início de Yu-Gi-Oh! É bastante puxado para o público infantil, com lições de moral bastante simples e conflitos caricatos. Porém, a embalagem desse início é até bastante dark, retratando a morte de uma forma bem crua, com cenas de suicídio, né, do caso do pai do Kaiba, de irmão destruindo a mente do irmão, que foi o que o Kaiba fez com o Mokuba, e até do herói matando um bandido carbonizado, logo no início do mangá. No início, a ideia do Takahashi era fazer um mangá de horror, então por conta disso a superfície é sombria, mas o coração da série é quase puro e inocente, com lições de moral à la He-Man no final de cada episódio, né? Apesar dessa dualidade, desse aparente paradoxo, esse aspecto mais sombrio até ajuda a passar a mensagem de uma forma mais nítida, porque a punição para os pecados dos antagonistas é implacável, auxiliando na fixação da mensagem por parte do público jovem. Ou seja, o fulano de tal é ganancioso, olha o que aconteceu com ele, olha a tragédia na qual ele se meteu por ser ganancioso. Então a mensagem é passada de uma maneira muito forte, muito firme para o público mais jovem. Então, apesar de parecer um paradoxo, elementos mais violentos, elementos mais adultos, entre aspas, na verdade trabalham em favor do elemento mais infantil da obra de Yu-Gi-Oh! E existe também uma outra dualidade que muito me interessa, porque nos ajuda a dar mais uma alfinetada no famoso otakult, que gosta de chamar tudo de clichê. Como nós classificaríamos Yu-Gi-Oh? Por um lado, é óbvio que essa obra tem uma originalidade na forma que a diferencia de todos os outros shonen. O lore inspirado em mitologia egípcia e o aspecto psicológico dos jogos, sobretudo dos duelos que serão o foco posteriormente, e o próprio fato de as disputas serem em formato de duelo, de jogo de cartas e não de lutas, dão a essa série uma cara muito típica, diferente de quase tudo o que veio antes. Por outro lado, o modo como Yu-Gi-Oh! Defende o poder da amizade enquadra essa obra dentro de uma das características mais batidas da Shonen Jump. Provavelmente, nenhum outro shonen é tão pouco sutil nessa exaltação da amizade, nem mesmo Cavaleiro do Zodíaco. E aí, Yu-Gi-Oh! É então clichê ou original? A forma dele é bem original, mas as mensagens são bem clichê. E aí, como é que fica? Enfim, que respondam esse dilema aqueles que gostam de categorizar tudo dentro dessas duas etiquetas. Nós outros, que tentamos analisar as coisas com um pouco mais de rigor e com um pouco mais de nuance, ficamos satisfeitos em reconhecer a dualidade dessa intrigante obra. Ou seja, Yu-Gi-Oh! É as duas coisas, como toda e qualquer obra, Yu-Gi-Oh! É ambas as coisas. Tem a parte do clichê, que eu prefiro dizer que é a parte que ele recebe da tradição na qual ele está inserido, e tem a parte na qual ele se diferencia da tradição na qual ele está inserido, e vira uma obra bem específica, de caráter muito único. Em inúmeras e incontáveis entrevistas, o Kazuki Takahashi expressava a ideia de que seu principal objetivo com Yu-Gi-Oh! Era exaltar o valor da amizade. Depois que a série virou um jogo de cartas também na vida real, ele passou a expressar contentamento em saber como sua obra ajudava a dar alegria às crianças, que se reuniam para jogar, trocar cartas e fortalecer seus próprios laços de amizade, tão exaltados nas páginas que ele desenhou e escreveu. Poucas vezes na história, uma obra conseguiu fomentar de maneira tão clara seus valores na prática do dia a dia, no mundo real, na vida dos seus fãs. Em uma dessas entrevistas, ele conta que ficou bastante feliz em saber que sua obra tinha conseguido fazer grande sucesso também nos Estados Unidos, país de cultura completamente diferente do Japão no qual residia. Como ele se sentiria se soubesse o tamanho do impacto que sua série causou em todas as crianças de uma geração lá no Brasil? Para ser mais específico, em uma cidadezinha do interior da Bahia, onde toda a molecada colecionava as cartas, assistia ao anime, jogava os games e fazia tudo o mais que se tinha para fazer. Como ele se sentiria se soubesse que Yu-Gi-Oh! Saiu de sua pena para verdadeiramente ganhar o coração das crianças de todo
do mundo. Ele certamente estaria muito feliz. Esse vídeo então é minha homenagem ao grande mestre Kazuki Takahashi, que sem saber marcou minha vida para sempre e que morreu assim como viveu, e que viveu exatamente aquilo que escreveu. O autor que tanto enfatizou o valor da amizade verdadeira e que tanto ajudou a formar as memórias de toda uma geração de crianças, nos deixou no dia 4 de julho deste ano, morto por afogamento na costa de Okinawa, no sul do Japão. As autoridades afirmam que ele morreu ao tentar salvar a vida de outras 3 pessoas que estavam sendo levadas pela correnteza do rio. Um dia, um homem infinitamente mais sábio do que eu disse: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Descanse em paz então, Kazuki Takahashi, grande autor, grande homem e grande mestre. A quem assistiu o vídeo completo, muito obrigado e até semana que vem.